Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos na segunda carta do apóstolo Pedro às igrejas, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Você tem gostado? Então dá o seu gosto. Não custa nada para você e partilhe o vídeo, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor conduza os nossos pensamentos, dando-nos a direção, orientando, porque queremos ter a direção do Teu Espírito. A Tua palavra fala conosco, que essas palavras que foram dirigidas à igreja venha ser hoje dirigida a nós e nos fortaleça. Obrigado pela Tua palavra, pela vida que vem através dela. Senhor, fala conosco. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aqui no versículo 12 ele diz: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção. Comentário: para serem presos. Muitos animais, mesmo sendo fortes e ferozes, são aprisionados e mortos porque são irracionais. De semelhante modo, se comporta aquele que despreza o evangelho e segue pelo caminho do engano e da rebeldia. As pessoas que rejeitarem o Senhor Jesus receberão uma condenação espiritual que não se compara a nenhum sofrimento neste mundo, pois será a prisão eterna da alma. Se uma detenção momentânea já é aflitiva, porque nenhum ser humano gosta da ideia de perder sua liberdade, nem mesmo por um dia, imagine o desespero de uma prisão eterna. Soma-se a essa condição a dor de ser continuamente torturado por demônios por toda a eternidade. Enquanto isso, os salvos desfrutarão da salvação e da glória do Altíssimo e viverão com Ele para sempre. Portanto, cada um deve aproveitar a oportunidade de se entregar ao Salvador antes que seja tarde. E seguindo para o 13, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Pedro está denunciando, na verdade, aquelas pessoas infiltradas na igreja, mas que elas não tinham uma ideia ou nem a direção de levar a palavra de Deus, mas desviar aqueles simples da fé, desviar os convertidos da verdadeira palavra. Então, ele está falando que esses receberão o galardão da injustiça. Todos querem o galardão de Deus, mas a injustiça também trará. 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos de maldição. Olha só, quem eles conseguem enganar? Engodando as almas inconstantes, que é aquela pessoa que a fé dela é como uma montanha russa. Uma hora ela está em ascensão, subindo, ela está servindo, se entregando, fazendo tudo, mas do nada ela cai, ela vai a pique abaixo. Então, pessoas inconstantes na sua fé. No 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha que forte, Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. E qual é a questão de Balaão? Balaão, ele era um profeta, Tanto ele ouvia o Senhor, como também ouvia os espíritos, mas depende de quem pagasse mais. E ele foi pago para fazer o mal aos filhos de Israel, Mas, no meio do caminho também, a jumenta falou com ele, porque ele batia na jumenta, e a jumenta disse: não está vendo que há um anjo do Senhor me impedindo de andar? Então Balaão, ele não se importava, Quem pagasse mais, ele faria, Mas ele temia também a Deus, entre aspas, Ele estava o cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. 16, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Comentário: o caminho de Balaão é oposto ao caminho que conduz à vida eterna,
Por essa vereda andam aqueles que abandonaram a verdade, o temor e a honestidade em prol das benesses desse mundo. Guiados pela cobiça e pelo desejo de honras e de aprovação humana, essas pessoas traem, assim como fez Balaão. Este interessado na recompensa vinda do rei, aconselhou Balaque, inimigo de Israel, a enviar mulheres cananeias para seduzir os israelitas a pecarem. Com isso, Balaão desprezou a santidade e considerou o ouro e a prata do rei moabita como sua melhor recompensa. Para obtê-la, ele foi capaz de tudo, até mesmo se levantar contra o próprio Deus ao tentar destruir Israel. O verdadeiro servo de Deus não pensa no dinheiro ou na autopromoção, pois serve por amor. Aqueles que fazem a sua obra pensando em si ou no próprio benefício, de modo algum são servos do Altíssimo e sim de si mesmos. Hoje nós vemos muitas pessoas trazendo o mundo para dentro da igreja. Antigamente, a igreja denunciava os feitos do mundo e afastava eles. Hoje, as pessoas tentam trazer o mundo para a igreja dizendo, é normal, toda a gente faz. Então, temos que vigiar muito. 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Comentário, prometendo-lhe liberdade. O reino de Deus é feito de perfeita disciplina. A igreja, como o corpo do Senhor Jesus Cristo, é formada pelos nascidos do Espírito de Deus. Esse corpo é harmonioso porque funciona com perfeição. Ou seja, nele a disciplina ordenada pela definição de cada um dos seus membros. Quando alguém rejeita essa disciplina para viver na injustiça, compromete o bem-estar do corpo, tornando-se um elemento nocivo a ele. A promessa de pretensa liberdade oferecida pelos falsos mestres para atrair seguidores incluía abandonar determinados princípios da fé para que cada um vivesse de acordo com sua própria opinião. No entanto, aqueles que cediam a essa tentação voltavam a ser escravos de suas paixões e apetites carnais. Portanto, só é realmente livre quem não se permite dominar pela avareza, pelo orgulho, pela rebeldia e por todo tipo de pecado que acorrenta a alma. O pecado, ele é assim, né? O pecado é um espírito. Então, o pecado oferece para você o prazer, oferece para você a liberdade, oferece para você uma vida plena, mas ele oferece. Mas quando ele entrega outra coisa. Ele entrega a dor, ele entrega a solidão, ele entrega a tristeza, ele entrega o vazio. Então, não creia naquilo que é enganador. Então, ele fala, né? Quando nós somos levados a isso, né? A corrupção, ao erro, nós nos tornamos servos, escravos daquilo. No 20. Porquanto, se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O Senhor Jesus falou sobre os demônios, né? Quando esse espírito sai do corpo humano, então ele fica vazio, varrido e decorado. Mas os espíritos imundos que considera aquele corpo uma casa, volta, e se ele acha vazio, ele entra. E ele chama outros 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior. Então, ele está dizendo que uma vez nós fomos retirados do mundo, escapamos da condenação do mundo, então o mundo vai ser condenado, né? Ele vai ser destruído. Se eu permanecer no mundo, serei destruído com ele. Então, preciso entrar na arca de Deus. Então, quando nós entramos na arca, que se chama o Senhor Jesus, nós somos, então, livres. Mas aqueles que desejam escapar da arca e voltar para o mundo. Então, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça
do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da alma. Comentário do 20:21, pior do que o primeiro. Quem se desvia da fé fica numa condição pior do que antes de ter conhecido o Evangelho. De volta à sujeira e às corrupções do mundo, essa pessoa se deixa dominar novamente pelos seus instintos naturais, como vícios, mau gênio, impureza e toda sorte de pecado. Além de ser mais indulgente e permissivo com os erros, o desviado da fé conta com o agravante do pecado deliberado. Logo, aquele que peca conscientemente torna-se mais culpado diante de Deus do que os que pecam por ignorância. As Escrituras mostram que o que leva uma pessoa a cair espiritualmente é o fato de se desviar do santo mandamento. E significa que quem obedece realmente a palavra de Deus jamais incorrerá no engano ou na apostasia. E digo que o espírito da apostasia é o espírito dos últimos dias. Aqueles que, mesmo sabendo toda a verdade, decidiram, por livre e espontânea vontade, seguir o engano. Agora, 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O comentário diz: onde está a promessa da sua vinda? Os falsos pregadores insistiam em questionar o cumprimento da promessa da segunda vinda do Senhor Jesus, conforme ele mesmo havia anunciado. Esse era um tema recorrente nas pregações dos apóstolos para despertar santidade e temor na igreja. No entanto, esses homens perversos se empenhavam em desacreditar a palavra de Deus. Em todos os séculos, incrédulos e desviados da fé usam o argumento da demora da volta do Salvador a fim de se opor. Essa é uma estratégia do mal para levar o ser humano a viver dissolutamente, sem temer as consequências na eternidade. Então, antes de dar ouvidos a espíritos enganadores, leia as Escrituras Sagradas e veja se por si mesmo todos os sinais da segunda vinda do Senhor se cumprindo. Deus não precisa fazer ameaças para que o ser humano creia nele. O julgamento final e o destino da alma de cada um são uma realidade que está bem próxima de acontecer. Somente aqueles que crerem e mantiverem sua confiança no Altíssimo serão poupados da dor e da condenação eterna. E quantas vezes nós também ouvimos isso hoje, né? Pessoas que dizem, falam que Jesus vai voltar já há tanto tempo, e ele nunca voltou. Inferno é aqui na terra. E aí eles se acomodam, né? E aceitam viver de uma forma totalmente errada nesse mundo, pensando que Jesus nunca voltará. Mas Jesus está voltando todos os dias para aquelas pessoas que morrem. Se Jesus volta para ela e não encontra ela salva, então ela vai ser afastada de Deus para toda a eternidade. Então, às vezes a pessoa ela quer viver a vida dela, do jeito dela, da maneira dela, como ela bem entende, fazendo tudo errado, né? Se destruindo, se autodestruindo, se auto-sabotando. Mas ela pensa, não, isso é só aqui na terra. Porém, você fazer aquilo que te agrada vai custar um preço muito alto no futuro. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O comentário diz pela mesma palavra, os céus
e a terra foram criados pela palavra de Deus. São preservados por ela e serão destruídos por ela também. Assim Pedro confronta os argumentos dos falsos mestres, lembrando-os de que Deus já havia feito juízo nos dias de Noé com o dilúvio e faria novamente em tempo oportuno, independentemente se eles criam ou não. O Altíssimo destruirá os céus e a terra com fogo no julgamento final dos ímpios. Portanto, diante da poderosa e fiel palavra de Deus, que tem se cumprido ao longo de toda a história, a atitude mais sábia que alguém pode ter é fundamentar sua vida sobre essa verdade e obedecer ela. Sabe, o Senhor Jesus disse que tudo vai passar, né? Os céus e a terra, tudo que nós conhecemos, né? Quando eu cheguei nesse mundo, os céus e a terra já existiam. Sou capaz de partir desse mundo e ela continuar existindo. Mas vai chegar um dia que tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo cessa. Mas a palavra de Deus é a única que permanece até o fim. E ele diz aqui no 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, diferente do nosso calendário, diferente do nosso tempo, o que ele quis dizer com isso? Deus não está preso ou limitado num dia, num ano, num tempo. Ele está fora do tempo. Ele é Deus. Ele consegue enxergar a história da humanidade desde o princípio de Adão até o final em Apocalipse. Foi ele mesmo que contou ao apóstolo João o Apocalipse, que vamos ler mais à frente. Então, ele vê toda a história. Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele já conhece tudo. Ele consegue ver tudo. Diferente de nós que só conseguimos viver o hoje e ainda se apegar ao que é passado e ainda se preocupar com o futuro. Ele é Deus. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O comentário do 9, o Senhor não retarda a sua promessa, apesar do escárnio de muitos que não creem na promessa de que Deus julgará a humanidade e destruirá o mundo, ela se cumprirá. O Altíssimo ainda não a executou porque é longânimo e não porque mudou de propósito. A demora de executar a destruição final prova justamente a bondade e a paciência de Deus. Ele tem o grande desejo de ver as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos para que não sofram na eternidade. Embora o Senhor não almeje que ninguém pereça e até faça de tudo para salvar a humanidade, a grande maioria padece porque rejeita o seu Filho e a sua palavra. Me fez lembrar do que o Senhor Jesus falou, né, sobre a justiça. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né, que clamam a Ele de dia e noite. Quando nós vemos a situação em que o mundo está se tornando, dia após dia, né, tudo se tornando do avesso, certo, o errado se torna certo, nós clamamos a Deus por justiça. E Deus fará justiça. E aí ele termina até dizendo, e quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele achará fé? Ele vai achar fé em você e em mim? Eu quero que ele ache fé em mim. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não que Deus seja ladrão, mas a sua vinda será tão repentina que aqueles que estavam desavisados vão ser pegos de surpresa. 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O comentário do versículo 12, apresentando-vos para a vinda de Jesus. Como podemos contribuir para antecipar o dia da volta do Senhor? Parece difícil imaginar que alguém possa acelerar os planos divinos, mas isso é realmente possível. Aqueles que ardentemente amam a volta do Salvador devem se empenhar firmemente à oração e ao zelo da própria salvação para que vivam a fé obediente sem pestanejar. Além disso, precisam
se dedicar à propagação do Evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Isso significa que todos podem ser potenciais ganhadores de almas, desde que por meio do testemunho pessoal influencie os outros que estão ao seu redor. O uso dos nossos dízimos e das nossas ofertas é outra forma de povoar o reino de Deus, pois são essas provas de fé que sustentam e desenvolvem a obra de Deus neste mundo. Por isso, tenha por certo que seus dízimos e ofertas não são em vão. Primeiro, porque você está dando para Ele, e a obra de Deus será então propagada. Muito mais almas serão ganhas. 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Comentário do 13. Novos céus e nova terra. A promessa para aqueles que obtiveram a salvação mediante a fé é que habitem em uma terra totalmente recriada, pois esta em que vivemos se desfará no julgamento divino. Portanto, se o mundo e todas as suas corrupções irão passar, por que o ser humano se permite viver absorvido por tantas preocupações terrenas? Quanto mais descuidado o homem for com a sua alma, mais risco correrá de não viver a eternidade com o Altíssimo neste novo e glorioso lar. Por isso que a palavra de Deus nos manda entregar para Ele todas as nossas ansiedades, porque o nosso foco e atenção tem que ser no Senhor Jesus constantes. 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente, as outras escrituras para a sua própria perdição. E o que ele quer dizer sobre as epístolas de Paulo? Que haviam pontos difíceis de serem entendidos, porque Paulo era um fariseu, então às vezes há coisas que as pessoas não compreendiam e eles pegavam o que Paulo falava fora de um contexto e distorciam as palavras. Hoje ainda fazem até pior, né? 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E hoje terminamos, as cartas do apóstolo Pedro às igrejas, no capítulo 3. Bom, vamos nos manter firmes até a volta do Senhor Jesus, sabendo que a volta dele está para muito breve. Eu quero que ele volte, eu quero que ele encontre você e eu quero estar junto. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.